Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Lily, você é louca. Sarah olhou para a filha com raiva, com as mãos ao lado do corpo. Em uma das mãos, por sinal, ela segurava um pano de prato. E, embora nunca em sua vida tivesse levantado a mão para sua filha, agora ela sentiu o impulso não por maldade. Puramente para fins educativos. Porque sua filha havia feito algo flagrantemente errado. Lily, de 16 anos, estava diante da mãe. Braços cruzados sobre o peito. Postura emocionalmente defensiva, com os ombros apoiados no batente da porta, como se estivesse calma, como uma verdadeira mestra de sua vida. Mas ela olhava por baixo de suas longas franjas negras com uma carranca de lobo. E o que a mãe dela odiava com um franco desafio. É o meu corpo. E é da minha conta o que faço com ele. A adolescente declarou. É da sua conta. Sarah engasgou com a indignação. Você não tem consciência. Você me insultou como mãe. O assunto de batalhas familiares acaloradas estava diante de seus olhos, no lábio inferior, no nariz e no umbigo, o tampo preto nu da blusa brilhando com o brilho frio de anéis metálicos. Lily tinha colocado um piercing. Ela queria um há muito tempo, mas sua mãe havia proibido. E agora ela tinha ido em frente com isso. E como se todo o seu comportamento feio anterior não fosse suficiente. Tire essa merda agora mesmo, disse Sarah, estreitando os olhos. Não, o queixo da garota se contraiu. Tire isso, vamos passar uma pomada. Você vai ficar com cicatrizes. Sarah sentia dor física ao olhar para a filha, que era naturalmente fofa, bonita e linda. Mas nos últimos 2 anos. Não ajudava o fato de que, como disse o psicólogo, era apenas rebeldia de adolescente. Eu nem sonharia com isso, respondeu Lily. Mãe, mãos. Ela gritou quando Sarah a pegou. Não me toque, sou um indivíduo com meus próprios desejos. No instante seguinte, um estalo soou e Lily, literalmente encurralada, deu um tapa na mão da mãe com a palma da mão. Não doeu nem um pouco, mas Sarah ficou atonita e congelada. Sua própria filha tinha acabado de lhe dar um tapa? Lily também ficou paralisada. Ela revirou os olhos. E sua boca também. Mamãe, não foi minha intenção. Eu sinto muito. Só achei que você poderia querer vomitar agora. Mamãe, me desculpe. Sarah balançou a cabeça. Ela mordeu o lábio e se virou. Vá embora. Não quero ver você. Nascida e criada em sua própria cabeça. Mamãe. O coração de Lily se afundou e ela deu um passo à frente. Egoísta, como seu pai. Sarah gritou e Lily congelou. Mamãe havia tocado em papai por nada. Ele era a melhor pessoa do mundo para a garota, a mais querida. E foi por isso que ela mudou de ideia sobre a reconciliação, afinal de contas. E Lily sabia, por experiência própria, que uma mãe só precisa de tempo. A situação ferveria, e então ela seria a primeira a fazer as pazes. Por exemplo, ela dava uma espiada em seu quarto e a chamava para jantar e tomar chá. Depois, a mãe diria que estava errada, que não era pedagógico, mas que ela só queria cuidar da melhor maneira possível do futuro da filha única. Então Lily sabia de tudo com antecedência. Ela mesma deve ser informada de que também exagerou. Ela deveria prometer que não faria isso novamente. E isso seria tudo. A paz voltaria para a pequena família. Mas agora, Lily decidiu sair de casa. Para a casa de sua avó. Ela, é claro, é uma aberração, mas é melhor ficar com ela, por assim dizer, em um lugar seguro até a noite. A avó morava do outro lado da rua. Portanto, apesar de estar chovendo lá fora, e Lily não ter colocado um casaco, pois estava de jeans, camiseta e tênis, ela correu pelo quintal até a avó. Ah, você, meu pequeno corvo molhado. A avó apertou suas mãos. Quando a neta apareceu em sua porta com vestígios de chuva na cabeça e nas roupas, ela disse: Ventre, minha bobinha. Entre, minha menina boba.
A avó a chamou carinhosamente, já colocando a menina no banheiro e estendendo um roupão de banho felpudo e quente com gatinhos cor-de-rosa. Em geral, Lily passava tanto tempo na casa de Mai, com a avó vindo para ela por parte de pai, que ela morava em 2 casas. E sempre havia algumas de suas coisas aqui. Mas o roupão não foi escolha dela. Não era de bom gosto para garotas fortes presas nos anos 90 em termos de estilo. O roupão, como tantas outras coisas. Os brincos desta casa foram escolhidos por sua avó, que sonhava em criá-la como uma princesa das flores desde que ela era uma garotinha. E isso, segundo a avó, não poderia ser feito sem uma abundância de rosa, boas rendas, bonecas e casinhas de brinquedo. E quando Lily, como ela mesma se lembrava, era uma anfitriã, ela não se importava com isso. Mas depois que perdeu o pai há 4 anos, morto em um acidente de carro, tudo mudou. Lily sabia disso de fato. Foi então que a injustiça foi revelada a ela. A verdadeira natureza deste mundo. Nunca mais ela estaria disposta a ser a idiota ingênua que se contentava em passar pela vida sorrindo e acreditando no melhor. Já de pé no banheiro, Lily ouviu vozes. A vovó tinha visitas. A garota congelou. Quem poderia ser? E então, reconhecendo, ela sorriu e vestiu um roupão sobre uma calça jeans e um top e deixou ali no apartamento apenas o melhor vizinho e amigo do avô e da avó, Jack. Ela é a única que não anda de roupão na frente de estranhos. Olá, disse Lily. Quando ela entrou no saguão, a avó acenou para ela, mas não disse nada sobre a mistura incomum de roupas. Ela estava servindo chá em xícaras. Dessa vez, eram vermelhas com bolinhas brancas. A vovó era apaixonada por bons pratos, e de fato, ao contrário de muitas avós, Lily sabia, pelas histórias das crianças que conhecia, que não existia prato do dia a dia, e a avó festiva vivia cada dia ao máximo, da melhor maneira que podia. E, por isso, Lily a respeitava terrivelmente. Boa tarde, senhorita. Jack a cumprimentou em tom de brincadeira. Se não se importem nos julgar. Tive a audácia de convidar minha musa para uma exposição de arte e ela está caindo aos pedaços. Cuidado com o que fala, disse mais sem rancor. E mantenha minha neta fora de seus esquemas. Você realmente deveria ir, vovó, disse Lily, colocando os pés em uma cadeira. Ela tomou seu chá com prazer. A vovó fazia muitas coisas bem, assim como o chá, verde com camomila, lima, limão e mel. É tão revigorante que nenhuma bebida energética se compara a ele. Lily só havia experimentado a bebida energética uma vez, em um desafio com seus colegas de classe. Ela odiou. E então sua cabeça doeu. Não vou perder meu tempo com aqueles que se atrevem a se chamar de artistas. Mai expressou sua opinião sobre a arte moderna. Vovó, a senhora mesma disse que tudo na história é mutável, e isso é bom, Lily sorriu. Há tanto ensinamento para os jovens em suas próprias cabeças. Ela balançou o dedo para a mulher mais velha. Está bem, eu vou embora. Você não vai me deixar sozinha. Fico feliz. Jack, levantando-se, levou a mão ao coração e fez uma reverência à avó, ou depois, pegando a mão dela, beijou-a. Você é o raio de sol da minha vida, tremendo Mai. Oh, vá agora. Sua avó o dispensou. E Taio sorriu para sua xícara de chá. Os idosos eram tão gentis. A avó havia ficado viúva antes de a neta nascer. E Lily, de certa forma, via Jack como seu avô. Ele também havia sido colega da vovó, que também era historiador. E, com base em suas opiniões sobre essa ciência, não pararam de ter discussões acaloradas por cerca de 30 anos. Lily, a propósito, não tolerava história, como muitos adolescentes, achando insuportavelmente chato datas, nomes longos, sobrenomes de reis que governaram na época dos dinossauros. Mas havia algo na história que lhe despertava curiosidade. Graças à sua avó, que um dia conseguiu captar a atenção da neta. A história que sua avó contou foi muito divertida. Lily realmente prestou atenção. Elas terminaram o chá. A casa da avó era quente e aconchegante, e Lily começou a dormir. Seu livro? Perguntou Mai,
pegando um livro com a foto de uma menina e um menino com olhos vermelhos e presas. Sim, respondeu Lily. Eu o esqueci quando fui visitá-la há uma semana. Não se parece com o Drácula, disse a vovó, olhando para a capa. Um romance? Ou o quê? Um romance feminino? Oh, vocês jovens são atraídos pelo aterrorizante. Vocês não têm pesadelos suficientes em suas vidas? Granny, você não está entendendo. Lily riu. Que legal! O chamado da noite. A natureza diferente dos vampiros. O amor eterno. E eu li seu Drácula. Que chato. Não sei por que ele se tornou um culto. Drácula é realmente um pouco superestimado, se não estivermos falando do romance, mas do protótipo real, isso mesmo. Acenou Lily. Eu já li sobre ele. Vlad Utzeen, certo? Um monstro, um guerreiro implacável e um feiticeiro negro. E, de fato, quase tudo o que foi escrito sobre ele não tem confirmação científica. Oh, vovó, não seja nerd. Era a Idade Média. Há uma moralidade bestial nisso. Naquela época, de fato, às vezes aconteciam coisas impensáveis, disse a vovó, pensativa. Mas você sabia que havia um homem que, em vez de ser o governante da Transilvânia, deveria ser chamado de o primeiro vampiro da história? Não, eu não sabia. Lily não estava realmente ouvindo, arrancando a fita do livro. Então minha neta quer histórias de terror? Sim. Você sabe? Lily lhe lançou um olhar duvidoso. Só sobre piratas, maldições de faraós e fantasmas em castelos escoceses. E sobre a besta de Giva? Perguntou a vovó, sardonicamente. Sim, posso escrever um doutorado sobre isso tão bem quanto você. Ela acenou com as mãos de forma feminina. Bem, já que você é tão inteligente e destemida, deixe-me contar uma história. Só um momento. A vovó foi até a estante e tirou da prateleira de cima um livro de poemas sobre ouro, encadernado em couro cor de vinho. É baseado em meu doutorado, disse Mai. Eu o escrevi nos anos 90. Achei que a editora o aceitaria, mas publiquei 100 cópias com meu próprio dinheiro e as dei a colegas. Mas guardei uma cópia para mim. Veja, e ela abriu o livro na primeira página. Linda, disse Lily para o retrato. Ele retratava uma jovem mulher, bordada em um vestido dourado. Era apenas uma fotografia colorida da pintura. Mas ela parecia uma nobre que olhava para dentro de sua alma e a desprezava. Ela foi considerada a primeira beldade da Hungria. Seu nome era Jenny. Ela ficou viúva cedo, e ninguém podia forçá-la a se casar novamente. E havia muitos caçadores. Ela era a mais rica. Possuía terras até o horizonte e além, castelos e centenas de homens. Castelos? Perguntou Lily. Mais ou menos. A avó assentiu com a cabeça. A condessa era considerada uma beldade. Ela gostava de ser assim. Mas a idade avançada e o poder a assustavam. Quem não era? Lily deu de ombros. Todas as pessoas idosas provavelmente voltariam a ser jovens se pudessem, não é, vovó? Provavelmente. Mai ajeitou os óculos. A tentação seria grande se isso fosse possível, embora você tenha de admitir que toda idade tem suas vantagens. E não torça o nariz, Lily, querida, você entenderá quando chegar a minha idade. Mas voltando à nossa condessa. Estávamos nos séculos XVI e XVII e a crença na bruxaria ainda era forte na Europa, embora a Inquisição já estivesse perdendo seu poder. Então, um dia, Jenny decidiu recorrer à bruxaria para parar o tempo e preservar sua beleza. Ela tentou tudo o que podia imaginar. Dizem que a expressão de um alquimista sobre as descobertas poderia ter sido enterrada de cabeça em todo o ouro e prata que ela havia derramado neles, na esperança de que a ajudassem. Mas foi tudo em vão. Os anos estavam passando. E Jenny já estava percebendo as rugas e os cabelos brancos. E como ela odiava as moças. Elas eram camponesas empregadas domésticas, não eram nada, eram ratos, tinham sujeira sob os pés, usavam trapos.
Não podiam comer doces estrangeiros. Passavam frio no inverno, não comiam pão suficiente. Mas elas tinham o que Jenny tanto desejava, juventude. Então, um dia, uma mulher idosa chegou ao castelo da condessa. Ela era tão feia que as pessoas boas tinham medo de olhar para ela. E ela disse que conhecia o remédio certo para a beleza e juventude eternas. Foi algo saído de um pesadelo, avó? Sim. Perguntou Lily. E um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentia emoções semelhantes quando assistia a filmes de terror. Mas agora ela estava falando de algo real, mesmo que tenha sido há séculos. Sim, assentiu Mai. Acontece que foi no dia em que o castelo foi visitado por uma bruxa malvada com sinos sem língua e crânios de pássaros pendurados no cinto. Jenny castigou pessoalmente uma das criadas. Ela acidentalmente furou a patroa com um alfinete enquanto a ajudava a se vestir. Então Jenny foi até o pátio do castelo e ordenou que a bruxa fosse expulsa, pois não acreditava mais nos canalhas. Mas ela disse que poderia provar seu caso. A condessa, é importante notar, bateu na empregada com tudo o que conseguiu pegar. E agora ela tinha gotas em suas mãos. Então a velha bruxa pegou a mão de Jenny, cuspiu em sua mão e limpou a saliva e as marcas escarlates. Em seguida, ela sussurrou algo como um encantamento. Veja, ela ordenou, como a pele brilhava ali. Jovem e limpa, como a de uma criança. A condessa olhou para sua mão com espanto e percebeu que era isso mesmo. Mas a anciã, ao que parece, advertiu que o efeito não é longo, que amanhã não passará. Mas ele pode ser prolongado e rejuvenescido da cabeça aos pés, e permanecer assim. Basta beber os sucos vitais daqueles que são mais bonitos e mais jovens. Desde então, meninas a partir de 12 anos, filhas de camponeses, artesãos e vagabundos, começaram a desaparecer na vizinhança. Mas algumas delas foram encontradas de tal forma que ficou claro que as feras não eram capazes de fazer tal coisa. Era o trabalho do poder maligno. E, embora a condessa tivesse muito poder e fosse capaz de manter a boca fechada por toda a eternidade, apenas os rumores chegavam aos governantes das terras vizinhas, para quem essa senhora era como um osso na garganta. Mas tudo o que ela fazia não a ajudava. Avó, perguntou Lily com entusiasmo, o que aconteceu depois? Eles a pegaram? Sim, ela era louca. Era apenas uma maníaca. Não adiantou nada, mas sorriu. Mas, aparentemente, a velha senhora convenceu de que ela só precisava de mais banhos de cor de romã, mais dor e medo de vítimas inocentes para chover e restaurar a juventude da senhora Jenny. Assim, a condessa decidiu que os plebeus são a terceira classe e voltou seus olhos para as filhas de seus nobres súditos. E estes, é claro, não acreditaram em boatos tolos e enviaram suas filhas como alunas para uma dama tão nobre, que prometeu ensinar-lhes boas maneiras. E o que estava acontecendo com uma e outra garota, algo na época era assim. Para a condessa, ele apenas expressou suas condolências. Sim, ela se apressou em prender as pobres moças, que morreram de febre ou caíram do muro do castelo, supostamente por acidente. Mas então os delegados do Conselho de Nobres chegaram ao castelo. Eles chegaram de repente, quando a condessa tinha certeza de que a magia de sua velha senhora não permitiria inimigos. E foi isso. Mai teve uma pausa espetacular. Todos os historiadores ainda discutem se Jenny morreu enquanto estava trancada em um dos quartos do castelo ou se conseguiu escapar. E os historiadores que não são alheios à existência da Atlântida dizem que Jenny ainda encontrou a receita para a juventude eterna. E agora não é mais Drácula, mas ela vagueia pelo mundo em busca de novas vítimas de jovens beldades. Ao ouvir as últimas palavras, a avó agarrou Lily pelas axilas e lhe fez cócegas. E a garota deu uma risadinha. Ah, vovó, pare com isso. A senhora conta bem e teme, mas ouve a si mesma, vovó, e esquece tudo. Eu gostaria de poder viver com a senhora. Você brigou com sua mãe? De novo? Mai adivinhou com astúcia. É por isso? Ela tocou o piercing no nariz da neta. Sim, Lily franziu a testa. Mamãe acha que sou apenas um bebê. Na verdade, você ainda é um bebê, sorriu a vovó.
Você vai perdoá-la, ela tem boas intenções. Mas por que ela não se importa com o que eu quero? A maioria das mães é assim, suspirou Mai. A minha me disse para estudar para ser chefe, não historiadora. Mas eu queria seguir os passos do meu bisavô. Meu bisavô veio da Hungria para a União Soviética na década de 1920. Temos ancestrais estrangeiros? Os olhos de Lily se arregalaram. Acontece que sim, respondeu Mai. Meu bisavô trabalhou como historiador durante toda a sua vida e foi curador de museu. Ele também foi contra a vontade de seu pai. Seu pai achava que ele deveria se dedicar ao comércio. Essa é a história. Interessante, eu não sabia disso antes. Você deveria ter perguntado, sorriu a avó. Mas os ancestrais que ainda estavam lá, geralmente eram da nobreza. Um verdadeiro aristocrata? Não. Bem, mais como a nobreza local. Mas eles certamente não eram homens pequenos em sua época. Bem, já é noite. Tenho certeza de que a mamãe tem o jantar pronto e está esperando que você se arrume. A vovó deu um tapinha na cabeça da neta. Vá para casa e viva de forma amigável. Temos que perdoar a mamãe. Lily foi para casa com relutância. Mai limpou seu livro, pendurou-o para secar, vestiu o roupão, calçou os chinelos, fez um chá e pegou um romance de bolso. Você pode se interessar por literatura de tabloides. Mas eu precisava descansar. Até porque ele ainda tinha que convencer a nora de que seria do interesse deles juntar as economias e comprar uma casa de campo. Toda a família, embora órfã, iria para lá no verão. Mai confiava no julgamento de Sarah. E também, não, Mai adorava a neta e até amava Sarah um pouco, mas ainda não a entendia muito bem. Sim, houve uma tragédia sombria em sua vida quando ela era jovem. Ela havia sido mantida em cativeiro por um maníaco. Mas será que ela tinha que carregar esse fardo por toda a vida? Mai sentiu que era hora de deixar o passado para trás. Especialmente quando o homem que servia de apoio e conforto para sua nora havia falecido. Ou seja, o único filho de Mai. Finalmente, a noite chegou e a mulher foi para a cama. Sarah também foi para a cama tarde naquela noite. Ela e a filha jantaram e depois, em silêncio, pediram desculpas brevemente uma à outra. Do lado de fora da janela, a chuva tamborilava. Sarah se deitou com força. Ela fechou os olhos, mas o sono não vinha. E quando o sono chegava, parecia-lhe pura realidade, agarrando-a em seu pesadelo. Isso aconteceu quando ela tinha apenas 19 anos de idade. Era a segunda metade da década de 1990. E os pais de Sarah fizeram pela filha o que esperavam que lhe garantisse um futuro brilhante. Eles decidiram mandá-la para uma escola de idiomas na França por alguns meses. Para uma adolescente em pleno desenvolvimento, fascinada, como muitos de seus colegas, por tudo o que é estrangeiro, foram férias fantásticas. Não, os pais de Sarah não eram milionários, mas seu pai, ex-funcionário de um instituto de pesquisa, conseguiu entrar no mundo dos negócios em um momento difícil, subir na hierarquia com sucesso e, com o que ganhava, não economizava e gastava generosamente com a família. A escola de idiomas não ficava em qualquer lugar, mas na própria Paris. É verdade que havia regras rígidas e pouca disciplina. Sarah chorava muito. E um dia, quando levaram toda a turma para um passeio ao Louvre, ela se rebelou. E quando o professor que acompanhava os adolescentes a repreendeu por algo insignificante, Sarah fugiu. Sarah fugiu. No início, ela pensou que era uma garota descolada e que deixaria todos preocupados. Mas então ela percebeu que estava perdida na cidade grande e alguns garotos bêbados gostaram dela. Eles começaram a assustá-la com um cachorro grande que ameaçavam soltar da coleira. E foi assim que Sarah se viu na periferia de Paris. Lágrimas em seus olhos, incapaz de imaginar o que fariam com ela quando voltasse para a escola, tenho certeza de que ligarão para os pais dela. Mamãe tem problemas cardíacos. Ela vai ter um ataque cardíaco. E o papai ficaria muito desapontado, já que ele se esforçou tanto, disse a si mesma, para pagar a viagem. Em suma, Sarah se sentia chateada, mas estava escurecendo.
A cidade ao seu redor estava parecendo cada vez mais sombria. Ela começou a remexer nos bolsos da jaqueta, procurando troco para a passagem de ônibus. Ele não tinha um centavo. Sarah chorou. O que devo fazer? O que há de errado, senhorita? O que é isso? De repente, ela ouviu a voz de um homem. Um carro preto parou ao lado dela e o motorista, um homem de bigode e boné xadrez, olhou para ela com pena. Está tudo bem, disse Sarah. Obrigada, senhor. Eu não valho a pena. A senhorita é uma estranha? Perguntou ele, erguendo as sobrancelhas. O francês dela é lindo, mas o sotaque transparece. E como você pode não valer a pena se está tremendo de frio? E seu nariz está vermelho de lágrimas. O que há de errado? Alguém a machucou? Sim, machucaram. Sarah deu uma risadinha, imaginando que o rapaz bonito iria punir a antipática tutora Madame Sophie, que sempre criticava Sarah por seu sotaque. Do outro lado da rua, homens bêbados riam do lado de fora de uma cafeteria. Sarah deu de ombros trêmula. Ela percebeu que era melhor voltar para a escola. Antes que algo acontecesse. Sim, antes que a polícia se envolvesse. E se então sua menina travessa fosse expulsa? Como ela olharia seus pais nos olhos? Senhorita, para onde posso levá-la? Mademoiselle, onde posso levá-la? Perguntou gentilmente um homem de bigode, abrindo a porta do carro na frente dela. Sarah lhe deu o endereço da escola de idiomas. O homem sorriu e disse que estava a caminho. Sarah agradeceu e entrou no carro, ignorando a sensação ruim que lhe dizia para ir embora rapidamente. Pelo menos, ir para o outro lado da rua e não se importar com o fato de haver franceses bêbados cantando e dançando na calçada. Em algum momento, Sarah percebeu que o estranho generoso e educado não era o que parecia. Mas ela não deu atenção a ele. Sarah voltou para o presente, onde era uma mulher adulta na casa dos 40 anos, que há muito tempo havia se arriscado a deixar seus terrores no passado. Mas, naquela noite, os horrores voltaram e a lembrança insidiosamente semeou outras lembranças. Dias de confinamento. Após a dor dos espancamentos, não paralisante, mas enlouquecedora como a fome e a sede. Como o terror da solidão quando ele se encontrava em algum poço, no escuro, por dias, talvez meses. Depois disso, todos os dias de confinamento se transformaram para Sarah em uma longa névoa, cheia de imagens muitas vezes repetitivas e histórias variadas que a faziam duvidar de que não tivesse enlouquecido e de que ainda estivesse louca. Sarah era uma garota da Itália, com um pai e uma mãe amorosos que a enviaram, com a melhor das intenções, para estudar na França. Seu nome agora era Lee. Fazia muito tempo que ela não cortava o cabelo, que havia crescido até a cintura. Ela estava descalça e não tinha permissão para usar calças ou outras roupas do século XX. Usava uma camiseta de manga comprida e um vestido de algodão no verão e um vestido de lã no inverno. Se ela se comportasse bem, podia ficar com o chale de flores que costumava fazer com as mãos. Também atendia pelo nome de Lee, além de não levantar os olhos se fosse caluniada por uma menina má ou por um bode estúpido. Ela vivia, com várias outras pessoas, em um quarto. Havia uma janela sem vidro sob o telhado que, no verão, permitia que a pessoa suasse no calor, mas no inverno e no outono o vento, o frio, a neve e a chuva penetravam por ela. Quem eram essas outras pessoas? No total, eram cerca de 2 dúzias. Sarah foi rápida em descobrir no início, mas depois percebeu, e sim, todos perceberam rapidamente, que não havia necessidade de falar sobre o passado. Vocês podem não se chamar pelos nomes antigos, podem chorar afogados no ombro de um amigo em perigo, mas não se atrevam a lembrar em voz alta de seus pais e parentes. Não ousem gritar que odeiam seus carcereiros e que vocês sairão daqui e eles serão punidos. Havia algumas mulheres teimosas durante esses 10 anos, mas toda vez o homem de bigode vinha atrás delas. Chamando a si mesmo de mestre, ele levava os culpados embora e, às vezes, eles não voltavam. Às vezes, elas voltavam depois de 1 ou 2 meses, calmas e tranquilas, mas nenhuma delas precisava de mais de 2 lições para se recuperar ou desaparecer para sempre, como Sarah acabou lembrando. O tempo que não passavam na sala onde dormiam em colchões de palha, as preguiças passavam em salas que lembravam a Sarah um museu.
Em algum momento, não deve ter sido nem mesmo um castelo, mas uma boa casa de pedra. Os móveis antigos de madeira tinham de ser limpos, o piso tinha de ser polido. E mesmo que estivessem limpos, tinham de ser limpos novamente, esfregados até ficarem brilhantes. E ainda havia a horta. Era lá que as moças trabalhavam, e então as moças, estritamente à noite, que se comportavam bem, algumas vezes por mês podiam sair e sentar-se na varanda, para ver o sol se pôr no horizonte. Elas também podiam beber alegremente uma xícara de leite vaporizado nessa noite maravilhosa. A propósito, eles não tinham permissão para cuidar dos animais. Nas horas em que os cativos não estavam ocupados com trabalho duro e sono, eles deixavam apressadamente a sopa líquida, que nunca continha carne. Eram obrigadas a decorar poemas estranhos que falavam de bruxas malvadas, das dificuldades da vida camponesa e de como era importante entender o seu lugar e que você não era a prostituta perdida de ninguém. Às vezes, elas também eram obrigadas a tomar chá. Uma mistura de ervas que parecia ter algum tipo de gordura nojenta adicionada a ela. Isso lhes dava náuseas, dores de estômago e dores de cabeça. Também os fazia dormir por muito tempo. Quando acordaram, sentiram-se como se tivessem levado uma surra. Não conseguiam se lembrar muito do dia de ontem. No entanto, essa última situação era comum. Dias, semanas, meses, anos para Sarah. E, como ela supunha, silenciosamente para os outros, facilmente entrelaçados em alguma aparência de uma pequena eternidade. "Quantos anos você tem?", perguntou certa vez a vizinha de prisão a Sarah. "Tenho 14 anos. "Não sei", respondeu Sarah. "Veja, está escurecendo. Tenho 14 anos e estou apenas começando a viver." A vizinha continuou a falar teimosamente. "Meu nome não é Mara, mas Mary. Minha mãe e meu pai moram em Londres. Viemos para Toulouse de férias." "Toulouse?" Sarah se levantou. Estava horrorizada por ter se atrevido a falar sobre um assunto tabu. E encantada por ter percebido de repente onde estava me procurando. "Meu pai é milionário." Mary deu um sorriso macabro. "Ele está administrando o lugar até o fim. Ele agarrará o chefe de polícia local pela garganta e não o soltará até que me encontrem." "Cale a boca." Sarah tapou os ouvidos com as mãos, mas seu coração estava batendo forte com pensamentos desesperados de esperança, procurar, resgatar, encontrar. "Não", Sarah gritou. "Não podemos. Temos de ser submissos. Temos de ser submissas. Sou uma escrava, sou inferior. Preciso trabalhar para retribuir o pão que me foi dado. Não, eu trabalho duro, não há honra." Sarah chorou em silêncio. Ela estava com muito medo. Tinha medo de que aquele que eles chamavam de mestre a entregasse aquela terrível senhora. Sim, durante esses anos, às vezes durante esses anos, uma convidada aparecia na casa. Nenhum dos cativos jamais viu seu rosto. Ela sempre usava uma máscara de veludo, como em um carnaval veneziano. Também usava ouro e joias e cheirava a perfume. Quando ela aparecia, os prisioneiros se alinhavam à sua frente e eram obrigados a recitar poesias. E se elas se desviassem do ritmo, eram espancadas. Às vezes, a patroa pegava uma das moças pelo queixo ou pelo cabelo, olhava-a no rosto e dizia que ela era muito bonita. "Gostaria de sair daqui e ser minha empregada?" "Gostaria de ser minha empregada?" perguntou a estranha senhora. "Eu não vou machucá-la. Se me obedecer, dormirá sobre um piretro de penas. E comerá chocolate e mel. Gostaria de um pouco?" Se for do agrado da senhora, o pobre prisioneiro conseguiu responder. Cautelosamente, olhando para o cavalheiro que estava observando essa estranha visita. "Chame-me, criança Jenny." A mulher sorriu então. E então a criança de sua escolha logo desapareceria. Sarah sempre teve medo de que a senhora escolhesse. Mas ela não escolheu. Apenas olhou nos olhos dela com os seus próprios olhos. Eles eram cinza, mas salpicados de amarelo. E a senhora também disse que Sarah era especial. Mas o momento ainda não havia chegado. Apenas submissão e trabalho.
Nós, mulheres sujas, não temos o direito de viver e respirar. Não merecemos a beleza e a juventude que usamos como uma máscara roubada. Mas a hora chegará e tomaremos de volta o que não é nosso e seremos punidas. E Sara continuou a murmurar. Cale a boca. Mesmo na escuridão, os olhos de uma adolescente chamada Mary brilhavam. Vejo que você sofreu uma lavagem cerebral. Mas isso não vai funcionar comigo. Sara foi morta por um grande estremecimento. Sua última colega de quarto havia saído há 2 anos, e ela não estava feliz com a nova garota. Ela parecia ter certeza de que causaria problemas. Está ouvindo isso? Mary apontou o dedo para a janela com a cabeça inclinada para trás. Ela é a psicopata errada. Sara mordeu o lábio e escutou. Sim, ela podia ouvir a conversa. Era possível ouvir a palavra polícia em francês. E então Sara pensou que o ar havia saído da sala, porque de repente ela ouviu outra voz dolorosamente familiar. E de nossos lábios travessos uma palavra esquecida. Sara gritou e chorou. As vozes no andar de cima se calaram de repente. Vocês ouviram isso? Alguém perguntou. Está vindo do andar de baixo. É lá embaixo, no porão. Passos na escada. Estão arrombando a porta. 2 homens entraram voando na sala com os policiais. Um deles atacou Mary, puxando-a para um abraço, e o outro congelou diante do que ele lembrava ser uma adolescente. E agora ele viu uma garota de 23 anos. Sara sussurrou para ela. Cautelosamente, ele deu um passo em direção a ela, pai. Ela exalou e desmaiou. E então vieram longas semanas no hospital, conversas intermináveis com detetives da polícia. Os jornalistas queriam chegar até a escrava resgatada de 10 anos de cativeiro, mas as autoridades não os deixavam entrar. Os pais de Sara não perderam a esperança em todos esses anos de busca pela filha. Eles escreveram petições oficiais, exigiram e imploraram por ajuda. E agora, mais uma vez, o pai de Sara decidiu ir pessoalmente ao departamento de polícia mais alto de Paris para exigir um trabalho normal no caso do desaparecimento de sua filha há 10 anos. Ele se solidarizou com eles e disse que não havia pistas. Exceto um carro aleatório em que ela entrou um dia. Mas o pai se recusou a acreditar nisso. Ele disse que sabia em seu coração que a menina estava viva. Não posso deixar isso assim. Você entende? Ele disse ao policial. Minha esposa, a mãe de Sara, não podia esperar. Meu coração não aguentou, e não posso deixar isso assim em sua memória. Estou em frente à sua porta com o sem-teto, mas não colocarei os pés nela. A menos que me diga que está trabalhando. Sara não pode estar morta. Você tem que salvá-la. O policial sugeriu lamentavelmente que consultássemos um psiquiatra. Então ele recebeu a ligação e seu rosto mudou. Ele se levantou, correu para fora e trouxe o chefe para dentro. O supervisor tirou o boné do uniforme, apertou a mão do pai de Sara e disse que tinham acabado de receber uma ligação de Toulouse. Ele disse que haviam encontrado um homem suspeito de tráfico humano, que parecia ter sido julgado por sequestrar meninas há mais de 20 anos. E ele parece ser semelhante ao homem com quem Sara foi vista acidentalmente na rua há 10 anos. Os clientes bêbados de um restaurante viram a garota entrando em um carro. Mas não deram atenção a ela, pensando que era sua parente. O pai de Sara voou com urgência para Toulouse. Lá, ele foi recebido pelo pai de outra garota que havia desaparecido uma semana antes. Ele se apresentou como James, expressou sua solidariedade e reclamou da lentidão do caso. E então, o suspeito do maior pesadelo, já falecido, sacou uma arma e ameaçou os policiais. E eles, é claro, ficaram na defensiva. E agora os representantes da lei estavam indo visitar sua casa de campo, e lá encontraram um porão e sobrinhas. Sara levou muito tempo para se acostumar com o fato de ter sido resgatada. Na primeira noite em que viu o sol se pôr atrás das janelas do quarto do hospital, ela começou a chorar. Afinal de contas, essa deveria ser a noite dela, quando seu dono permitiria que ela se sentasse na varanda, assistisse ao pôr do sol e bebesse leite por bom comportamento. E agora isso não ia acontecer.
A enfermeira foi clara. Ela trouxe leite morno para a pobre coitada. E alguns biscoitos de chocolate. Em geral, Sarah foi muito bem tratada no hospital. Mas ainda era insuportavelmente difícil para ela. Sua filha manteve a sanidade, disse o psicólogo ao pai de Lily. Mas receio que o trauma mental dure a vida inteira. Meu conselho é levá-la para casa, onde ela já esteve sã e salva. Foi o que ele fez. No entanto, a polícia foi teimosa. Eles disseram que estavam no meio de uma investigação, que estavam procurando onde esse cara horrível estava vendendo pessoas. Eles tinham que descobrir que tipo de clientes poderosos ele tinha. E, caramba, descobriram mesmo. Considerando 1 milhão de francos que encontraram no cofre da casa dele. Mas o pai de Sarah insistiu em levar a filha embora o mais rápido possível. Provavelmente, a situação poderia ter sido muito ruim em termos de atenção da mídia. Mas como tudo aconteceu na distante França, os jornalistas, é claro, não conseguiram chegar até Sarah. E, no final, a pequena família conseguiu afastá-los. O pai de Sarah decidiu que era melhor vender o apartamento e se mudar para outra cidade para romper definitivamente com o passado. Agora era possível começar, de fato, do zero. Mas a vida era difícil. Afinal, o pai de Sarah tinha que trabalhar para alimentar a si mesmo e a filha, para cuidar da filha, para ajudá-la a voltar à vida normal. Sarah tinha medo de sair na rua, tinha medo de carros. Ela mal se atrevia a interagir com as pessoas ao seu redor. À noite, ela acordava com pesadelos. Os médicos disseram que a má alimentação, a falta de luz solar, o estresse crônico. Todas essas coisas quase a paralisaram. Mas, pouco a pouco, ela começou a voltar a ser ela mesma. Ou seja, ela começou a viver normalmente, e Sarah tinha muitas preocupações. Ela tinha de ir para a escola. Seu pai queria que ela fosse para a universidade, mas ela recusou. Ele disse que tinha certeza de que ela não passaria no curso e não via sentido nisso. Sarah aprendeu a ser costureira e ficou muito feliz com isso. No fim das contas, ela era uma professora. Com o passar dos anos, Sarah já estava com 30 anos, e vista de fora, poderia parecer que o pior já havia passado. E somente se alguém se comunicasse com ela por mais tempo, as pessoas poderiam notar como ela às vezes se fechava em si mesma, tornando-se distante. Mas, afinal, os golpes do destino ainda não haviam terminado para Sarah. Ela perdeu o pai para o câncer. E a última coisa que ele pediu a Sarah foi que organizasse uma vida pessoal para ele, pois tinha medo de deixar sua filha sozinha. Sarah deu ouvidos e aceitou os avanços de um homem. Não era um homem qualquer. Tony era filho de um colega de trabalho do pai de Sarah, com quem eles trabalhavam juntos, projetando equipamentos para a indústria alimentícia. Havia uma vida familiar. Anos de felicidade e paz. Com muitos parentes e velhos conhecidos. O pai de Sarah, por sinal, cortou relações na época. Ele não gostou da maneira como falaram de sua filha quando ela voltou do cativeiro. Alguém até aconselhou a não torturar o jovem e a entregar sua filha a um internato para doentes mentais. Quanto à sua nova família, Sarah. Sim, ela teve que contar ao marido e à sogra um pouco sobre o que havia acontecido com ela. De modo geral, ela não queria que eles descobrissem um dia por cerca de 10 mãos. O marido reagiu normalmente, no sentido de ficar horrorizado, mas depois se arrependeu e não perturbou a alma dela com perguntas. A sogra também não considerou a nora defeituosa por causa do passado sombrio. No entanto, Sarah não se dava bem com a sogra. Era uma história comum. Ela pensou que, provavelmente, há poucas famílias no mundo em que a nora e a sogra se dão bem. E Sarah também não se sentia à vontade com o que a sogra estava fazendo, a história. Depois do cativeiro, tudo o que era histórico, de filmes a pinturas, e até mesmo pastoras de porcelana, causava-lhe repulsa e a levava ao que poderia ser chamado de ataque de pânico. E quando sua filha nasceu, Sarah jurou ao marido e à sogra que nunca contariam a ela o que havia acontecido e não manchariam sua vida com um passado de pesadelo. Na manhã seguinte, Sarah acordou completamente arrasada. Como está indo à escola?
Ela perguntou à filha durante o café da manhã. Tudo bem, mamãe, Lily revirou os olhos. É domingo. Oh, me dê um tempo. Com essa escola, tenho certeza de que tudo está normal lá. Está bem. Com os lábios franzidos, Sarah se concentrou em serrar as panquecas em 4 pedaços e de alguma forma, se acalmou. Como está a vovó? Ela é a melhor, sorriu Lily. Flertando com Jack. Por que eles não se casam? Não seja ridículo. Sarah sabia que não deveria descontar na filha quando a culpa nem era dela, mas não conseguia evitar. Por quê? Ele é um bom homem. A propósito, ele tem um filho. É como uma mãe para você. O que quer dizer com isso? Não entendo, Sarah. Bem, ele parece ser um cara legal. E ele é, não diga bobagens. Sarah levantou-se ruidosamente da mesa e levou seu prato para a pia. Bem, mãe, você ainda não está velha. Você ainda não é velha. Por que não arruma uma vida? Depois da escola, vou para a universidade, terei minha própria vida. E você vive como uma reclusa. Pare com isso. Mamãe, Lily está confusa. Desculpe-me, mas é que até a vovó tem vontade de dirigir na idade dela. Ela disse que está escrevendo um novo livro sobre o Egito Antigo. A propósito, ela me mostrou um livro muito legal ontem. Ela estava escrevendo sua tese de doutorado sobre o mesmo assunto, sobre uma maníaca medieval. Seu nome era Jenny, e ela torturava suas criadas para alcançar a juventude eterna. Sarah se virou e olhou para a filha com olhos selvagens. Parecia que ela estava simultaneamente flutuando na ausência de peso e caindo no fundo do poço. Suas pernas se transformaram em algodão absorvente. Era como se algo tivesse clicado em sua cabeça e engrenagens corroídas girassem. As palavras de sua filha evocaram associações estranhas, como se a parte de trás de sua cabeça queimasse com o horror arrepiante do passado. Aquele do qual Sarah havia se esforçado tanto para escapar. Cale a boca, sua tola. Ela gritou para a filha. Em seguida, jogou um pano na parede. Estou cansada de você e de sua avó maluca. Mamãe. Lily olhou para os cacos com espanto. Mamãe, você é louca o suficiente para ser a mãe do ano? Você me diz para me acalmar. Você não passa de uma perdedora. Está correndo por aí como um rato cinza. Não conseguiu nem terminar a faculdade. Não tem amigos. E está dizendo a outras pessoas como devem viver suas vidas. Lily saiu correndo da cozinha e foi para o corredor calçar suas sapatilhas de balé. Ela correu para o patamar e depois desceu as escadas porque estava cansada. Vovó. Cheirando o nariz, a garota sentou-se no banco e falou ao telefone: Você tem 1 minuto? Sobre o fato de que em sua cidade há uma escola de etiqueta chamada Milady, fundada há cerca de 20 anos pela esposa de um novo italiano, e onde os estrangeiros às vezes são ensinados por especialistas em boas maneiras. Lily sabia muito bem disso, porque nos últimos 2 anos sua avó vinha insistindo para que ela fosse até lá. Você é uma criança. Ela levou as mãos à cabeça quando soube das últimas travessuras da neta. Por exemplo, que ela e os meninos tinham corrido para uma pedreira abandonada com as forças da natureza, transformada em um lago, onde eles nadavam e mergulhavam até o fundo para fazer uma aposta. Ou que Lily se juntou a um clube esportivo para aprender aikido. O destino de uma mulher é ser uma boa mulher, ter todas as portas abertas para ela na sociedade. É importante ter boas maneiras. E agir como? Bem, você sabe o que quero dizer? Não, vovó, não sei, a neta revirou os olhos com teimosia. Vivemos no século XXI. E eu não vou a um baile de debutantes. Não vou procurar um marido rico que precisa de uma esposa. Joias e charme, que idiota. Um complemento para o cachorro no sofá. Mamãe também não aprovava a ideia da escola de etiqueta, mas por outro motivo, ela achava que era um desperdício de dinheiro. A mãe ficaria furiosa, pensou Lily, quando a avó começasse a falar sobre como os bailes de máscaras dessa escola eram bonitos.
Mas agora Lily tinha mudado drasticamente de ideia e disse à avó que queria ir para essa escola de fantasias. Lily fez isso porque sabia que sua mãe ficaria furiosa. Ela queria contradizê-la. A avó ficou tão empolgada que lhe comprou um bolo para o chá. E depois, quando matriculou a neta nessa escola, ela lhe deu muito dinheiro para a mesada e mais dinheiro para os botões. Porque não é bom ir para lá como uma gótica vestida de preto. Não fique com raiva de sua mãe, disse a avó. Não é fácil para ela. Eu entendo, ela não consegue esquecer o papai, suspirou Lily. Mas temos de seguir em frente. Não é só isso, suspirou Mai. Sua mãe. Oh, eu não deveria dizer isso, mas você é uma menina grande, tem o direito de saber. Talvez então você a perdoe em algum lugar e perceba que sua mãe ainda é uma boa pessoa por ter vivido depois disso. Do que está falando, vovó? Lily pousou a xícara de chá. O que aconteceu com a mamãe? E Mai contou à neta tudo o que sabia sobre a história de pesadelo do sequestro de Sarah e seus 10 anos de cativeiro. Lily ouviu sem interromper. Apenas sua expressão mudou. Mamãe. Ela exalou. Não posso acreditar. Mas por quê? Papai sabia. Por que não me contaram? Não é justo. Não se pode dizer isso a uma criança, Mai balançou a cabeça. E agora está doendo. Não para seu pai, não para mim. Ele nunca me contou o que fizeram com ele lá. É melhor não contar algumas coisas. Você sabe o que dizem, lembrando freneticamente do passado, muitas vezes o bebê recém-nascido aparece freneticamente. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Deixe-me fazer um chá fresco. Como estão indo suas aulas de boas maneiras? Mai decidiu mudar de assunto. Você disse que estava progredindo na valsa, não disse? Sim, não estou mais pisando nos pés do meu parceiro. Lily sorriu. Mas ela não estava se divertindo. Parecia que agora ela não conseguia parar de pensar no que havia acontecido com sua mãe. Um pesadelo. Ela era apenas uma criança. Ainda bem que aquele canalha está morto, pensou Lily. E ela também pensou que todos os envolvidos nesse pesadelo já haviam recebido sua punição das autoridades francesas. Vovó, esqueci de lhe contar. Vamos fazer uma festa à fantasia. Porque está chegando uma Angelique. Dizem que ela é francesa ou húngara, e vai nos mostrar as etiquetas das mesas e outras coisas. Vovó, talvez eu não deva ir. Lily baixou a cabeça. Não quero que riam de mim. E não quero envergonhá-la. Não me sinto confortável lá. A menina acenou com as mãos. Mas Mai não quis ouvir. Pelo contrário, ela ficou muito animada e disse que era ótimo e que ela definitivamente deveria ir lá. E então ela perguntou qual seria o tema da noite. Entre os séculos 16 e 18. Lily respondeu. As meninas do meu grupo farão fantasias de camponesas. Os meninos querem ser cavaleiros. Não é nenhuma surpresa, não é? Cristãos, a vovó sorriu e folheou vigorosamente seu caderno. Não, minha neta não será uma camponesa. Quem você vai chamar, vovó? Vovó. Eu tenho uma namorada, respondeu Mai. Mai. Ela foi figurinista de teatro a vida toda. Ela vai nos ajudar. Você será a mais bonita e não será uma camponesa, mas uma nobre dama. Isso é interessante, pensou Lily. Em geral, frequentava cursos de etiqueta com um rapaz, filho de um empresário local. Era um rapaz alegre, mas não porque quisesse, e sua mãe o orientava. Ela achava que isso o tornaria mais sério. Seu nome era Joe e ele tinha 17 anos. Lily gostava dele e corava como uma papoula toda vez que fazia par com ele nas aulas de dança. E, de repente, ela pensou que ele provavelmente ficaria chocado se ela aparecesse à noite, toda arrumada, vestida de preto para a aula, como de costume. Sim, Lily era teimosa e nunca comprava roupas diferentes das que estava acostumada a usar. Mai, por outro lado, já havia conquistado o apoio de seu conhecido do teatro e agora estava revelando à neta o mesmo livro que já havia lhe ensinado.
O que você diria se tivesse um vestido como este? Perguntou ela, apontando para o retrato de Jenny. Ótimo, os olhos de Lily se arregalaram. Muito legal. Ela era uma idiota, mas legal. Era o auge da moda da corte húngara na época. Maya assentiu com a cabeça. Veja, essa costura revela o empréstimo da moda francesa, típica da corte real. E a renda era veneziana. Sua avó tinha renda veneziana? Lily levantou uma sobrancelha. As entranhas do apartamento de Maya estavam cheias de bugigangas e antiguidades que ela e seu avô haviam colecionado juntos. Havia tantas coisas que Lily não ficaria surpresa se houvesse uma pena de pássaro de fogo aqui também. Não, suspirou Maya. Mas vamos pensar em alguma coisa. Sarah estava mexendo nas coisas. Ela vinha planejando uma grande limpeza há muito tempo. Mas só agora estava se dedicando a isso. Ela já tinha arrumado o armário do corredor e tudo o que podia na cozinha. E a limpeza, a arrumação, a limpeza? Tudo isso a tranquilizava. E agora ela estava examinando o conteúdo do armário do quarto e pensando bem por baixo de tudo. Sarah se lembrou da última conversa, ou seja, da briga com a filha. Tinha sido muito dolorosa. Mas ela reconheceu o fato. Lily estava certa sobre muitas coisas. Ela realmente é uma perdedora fraca. Ela havia perdido ao permitir que o passado, do qual havia escapado apenas essencialmente, por um milagre da sorte, continuasse a governar sua vida. Ela tinha um pai amoroso e poderia ter construído sua vida de forma diferente, poderia ter ido para a faculdade, encontrado um hobby, feito amigos e vivido cada dia, respirando com o peito cheio, olhando para o mundo com os olhos bem abertos e sem medo. Com um senso de gratidão por estar viva. Ao contrário de tantas meninas que tiveram um destino diferente. Então, por que ela não fez tudo isso? E é possível que ela mude alguma coisa agora. A propósito, Sarah já sabia que sua filha estava indo para a escola de etiqueta. Seu sogro havia lhe contado. Mas Sarah fingiu na frente da filha que ainda não sabia de nada. Ela achava que Lily, se quisesse, contaria a si mesma. Mas ontem, sua sogra lhe deu a notícia. Lily tem um grande evento em breve, ela vai a uma festa à fantasia. E vai haver um garoto de quem ela gosta. Essa última foi uma notícia que Sarah não tinha ouvido de sua filha. E, de repente, ela pensou que talvez o momento da mudança estivesse bem à sua frente. E apenas, como dizem, estender a mão. E Sarah tinha um plano, ela iria a essa festa. Os pais dos alunos foram convidados. Naturalmente, ninguém os estava esperando, e Sarah não se importava com isso. Apenas viria, ficaria de pé, sentada, olhando sua filha de longe. É uma coisa normal para um pai fazer, se ele se importa com a vida e os hobbies da filha, certo? E Sarah entendeu isso. Sim, porque, sim, ela transcenderia a si mesma, ela se desvencilharia e anularia os medos que a assombravam há anos. Isso é o suficiente. O passado está muito distante, e esta é apenas uma noite de fantasias em que todos dançarão. Comerão bolo e falarão sobre coisas bobas. Sarah empurrou as pilhas de coisas para o lado, depois as examinou e tirou da prateleira um par de ombreiras com um vestido azul marinho, calças e seda. Ela o comprou porque seu marido disse que ficava bem nela. Ela nunca o havia usado. Não tinha tempo. E quando saiu, não estava com vontade. Mas talvez tenha chegado a hora. Sarah vestiu a roupa e se olhou no espelho, pensativa. Ficou bem nela. Como era estranho perceber isso sobre si mesma, que ela ainda parecia ser uma mulher atraente. Mas Sarah decidiu não dizer nada à filha sobre o fato de que ela viria para a noite, que seria uma surpresa. Ela decidiu contar a ela somente na noite anterior. Você não acha que é um pouco demais? Você não acha que é demais? Jill, proprietária da Milady School of Etiquette, balançou o pé em um chinelo delicado e revisou as estimativas de custo para a noite. Aperitivos e sobremesas de um restaurante chique, música ao vivo, um mar de flores. Estou dentro, disse Ned, um dos patrocinadores. Lembro-me de que você não foi atrás de seus professores antes.
Vamos ser honestos, disse Peg, amiga de Jill, professora de retórica em meio período e fonoaudióloga certificada. Peg repreendia seus alunos sempre que eles confundiam poner com poner ou cometiam outros erros de fala. Não se trata apenas de um professor, mas de um homem que fez muito para preservar a tradição da aristocracia na França e na Hungria. Acho que Angelique tem suas próprias escolas de etiqueta lá, não é? E um internato para meninas em Toulouse, Jill lembrou a si mesma. E como ela, por assim dizer, decidiu nos honrar com sua atenção e doar uma boa quantia ao mesmo tempo, por que não entrar na brincadeira? Sim, estávamos planejando fazer uma peça de época. O mundo de Jane Austen e tudo mais. Mas a Hungria também seria interessante. O principal é garantir que não haja incidentes, está me entendendo? Jill olhou severamente para seus companheiros. Nada de álcool na minha festa, nem mesmo bebida alcoólica nos doces, certo? Falando em ocasiões, Peg disse. Estou preocupada com essa Lily. Ela é uma garota com potencial, mas é tão infantil e teimosa. Acho que ela não vai jogar nada fora. Se todas as meninas fossem modelos de lâmpadas, o mundo seria um lugar sem graça, Ned sorriu. A propósito, meu Joe está de olho nela. E o pai dela não se importa. Jill ofegou. Por que meu irmão se importaria? Ned levantou uma sobrancelha. Nós também tivemos avós agricultores. Mas eles construíram um negócio, fizeram capital. E daí, isso nos torna pessoas especiais? Deixe que ele se case com uma faxineira no devido tempo. Desde que o Joe esteja feliz. Agora, há mais assuntos para discutir antes de eu ir para casa. Por que um homem como ele está com tanta pressa? Por que ele está com tanta pressa? E para onde ele está indo? Fingindo estar flertando e obviamente brincando, Peg perguntou. Ela estava casada há muito tempo e era feliz. Ou você está com pressa para um encontro? Não, mas tenho que levar Tarzan para passear. Tentei confiar em outras pessoas para fazer isso, mas ele fica com medo. E aí eu tenho que levá-lo de qualquer jeito. Está bem, suspirou Jill. Vamos torcer para que a noite transcorra de forma que todos nós nos lembremos dela por muito tempo. Ned saiu e decidiu não ir direto para o estacionamento para pegar o carro, mas caminhar um pouco, porque o tempo estava bom naquela noite, fácil de ser jogado e sem nenhuma conotação especial. A pergunta sobre sua vida pessoal surgiu de repente. Em seus 45 anos, Ned nunca havia se casado. Tivera relacionamentos, até mesmo de longo prazo, mas, para ser sincero, não podia chamá-los de sérios. Sim, essas mulheres eram bonitas e inteligentes. Muitas até tinham o título de Miss de algum concurso. Entre elas havia aspirantes a modelos e até mesmo uma dançarina. Mas sem nenhuma delas no relacionamento, não havia uma centelha daquele sentimento especial que lhe permitiria tomar uma decisão definitiva. Com ela, ele quer formar uma família. Ned ficou branco de inveja de seu irmão. Ele tivera a sorte de conhecer a mulher que escolhera quando ainda estava na universidade. E agora eles finalmente estavam prontos para ter um filho e quase criaram um menino tão bom. E ele, assim como o irmão, tem um negócio. Eles têm um negócio juntos, a prosperidade em abundância. E todas as armadilhas de uma vida bela e bem-sucedida. Mas, ao que parece, há uma eternidade, Ned achava que deveria apenas ganhar dinheiro, e o resto da vida viria. Mas agora ele pensava de outra forma e, com uma risada amarga, reconheceu que a sabedoria popular de que o dinheiro não pode comprar a felicidade tem alguma verdade. Ainda assim, Ned não estava desanimado. Ele acreditava que um dia. E ele queria acreditar nisso não quando se aposentasse, mas antes. Ele conheceria a mulher que poderia preencher o vazio em seu coração e se tornaria a pessoa com quem ele encontraria a verdadeira felicidade. E embora houvesse uma chance, Ned não iria correr para todos os lugares em busca dela, ele esperava que tudo fosse decidido pelo destino e pelo feliz acaso. Passeando pela Central City Avenue, os pensamentos de Ned se desviaram em algum momento para um assunto diferente e muito menos agradável, da noite que estava por vir na escola de etiqueta.
Não, a noite em si não o envergonhava, mas ele não gostava dessa nova madrinha misteriosa chamada Angélica. Não, ela era boa por fora. Eficiente para sua idade, se bem que um pouco jovem demais, uma dama, bem educada e arrumada, com um senso de raça. Mas havia algo errado aqui. E Ned não entendia de onde vinha essa sensação de perigo na presença dela. O que havia de errado com ela? E ele também tinha essa estranha associação de que essa Angelique era misteriosa, como uma fruta bonita, brilhante e sedutora. Ela é boa por fora, e você pode estender a mão e querer comê-la. E você quer. Mas o que atrapalha é que você sabe que a fruta é venenosa. Acho que vou tirar férias. Estou ficando louco. Ned suspirou. Finalmente, ele se virou. Entrou no estacionamento. Ao mesmo tempo, no extremo oposto da cidade, uma mulher vestida apenas com um lânguido roupão de seda até o chão estava sentada em um luxuoso quarto de hotel. Ela havia acabado de tomar um banho saturado com óleo de rosas e extratos de ervas e agora estava esfregando diligentemente com as pontas dos dedos um creme facial especial preparado de acordo com uma receita exclusiva de suas próprias mãos. E ela se sentou em frente à mesa de maquiagem com 3 espelhos, examinando seu reflexo. O cômodo estava sem graça, mas não escuro. Havia velas por toda parte. Sim, isso era proibido pelas regras do hotel. Mas ela não se importava. Regras não existiam para pessoas como ela. E ela havia vivido toda a sua vida de acordo com as regras escritas, que, a propósito, em muitos aspectos, repetiam aquelas pelas quais sua grande antecessora havia vivido e governado seu domínio. Mas qual antecessora? Elas eram as mesmas. Angélica soube disso há muitos anos, quando visitou o escritório de um blogueiro de elite que a colocou em um transe especial por meio de hipnose, ajudando-a assim a mergulhar nas memórias de vidas passadas de encarnações anteriores. Foi então que ela revelou a sua chocante e magnífica loucura, reduzindo, no entanto, que não era apenas a herdeira da aristocracia húngara em um ramo distante por meio de alguns bastardos vergonhosos, mas a reencarnação real da magnífica condessa de sua mãe. E foi então que ele percebeu que tudo o que havia acontecido antes não importava, o que importava é que seus ancestrais tivessem passado de proprietários de terras de classe média a grandes industriais, depois perdido tudo e, em meados do século XX, conseguido recuperar sua riqueza. O que importava é que os ramos de sua família tivessem desaparecido um a um, porque os laços familiares não significavam mais nada para eles. E eles estavam espalhados pelo mundo. O que importava é que ela mesma tivesse nascido de um pai nobre ancestral e de uma cantora de cabaré, que ela nunca considerou sua mãe e que, aparentemente, também não a considerava uma parente, porque ela passou toda a sua infância trancada em uma pensão particular na Suíça, onde ela acreditava, acima de tudo, no poder das maneiras elegantes e de uma boa educação. Isso foi reforçado pela mais rigorosa disciplina e punição corporal. Nada disso importava. O passado literalmente não importava para ele desde que descobriu quem ele realmente era. E então ela percebeu qual era seu propósito e a dor, a solidão, a sensação de que ninguém a queria, não importava mais. Angélica se deu conta. Ela, ou seja, a magnífica Jenny, teria uma segunda vida por meio dela. Mas não a vida chata e comum em que as pessoas se casam, têm filhos, fazem coisas insignificantes, brincam com jogos bobos como amar a família e outras pessoas. Não, tudo isso é indigno, porque seu destino é descobrir o segredo da vida eterna, da beleza e da juventude eternas. Jenny não entendeu isso na época porque era muito fraca. Pobrezinha. Mas ela teria a força e o espírito para terminar o que sua magnífica predecessora havia começado. Angélica sorriu. A empresa responsável por preservar e aumentar a fortuna de sua família, que antes provinha de economias que pertenciam a ela, agora estava chocada quando, anos atrás, começou a gastar somas fabulosas de dinheiro em pesquisas históricas. Mas o que importava o dinheiro quando a juventude e a beleza eternas estavam em jogo? Ela havia visto e tocado com suas próprias mãos os grimórios mais raros. Livros de feitiçaria comprados em leilões e, às vezes, roubados de colecionadores particulares. E quantos deles se revelaram completamente sem sentido?
Mas havia algumas cópias que valiam a pena, das quais ele havia extraído gradualmente o conhecimento de bruxaria de que precisava. E então ele experimentou da mesma forma que Jenny havia experimentado. E como tinha sido mágico, ela viu no espelho como sua pele brilhava com a juventude e as pessoas ao seu redor a elogiavam. Brincando, é claro, que ela fazia a maquiagem com tanta habilidade. Tolos! Se ao menos eles conhecessem as verdadeiras receitas. Mas nem todo mundo merecia isso, ninguém merecia isso, apenas ela. E então vieram os sonhos em que ela se via de fora. E lá estava ela, Jenny. Ela viu os corredores escuros do castelo e seu pátio iluminado por tochas. Ela viu, curvada diante de suas donzelas, donzelas longas e mudas que haviam nascido apenas para lhe dar sua juventude e beleza algum dia, quando chegasse sua hora. E então ele percebeu que era mais complicado do que havia pensado. Antes de mais nada, ela percebeu que não queria garotas que sobravam, como as vagabundas ou as que eram apanhadas por seus fiéis homens na estrada. Ela queria algo puro e não adulterado. Então, ela encontrou um homem. Ele estava em um comércio tão antigo quanto o tempo. Vendia escravos. Ela lhe disse que o preço não importava, mas que precisava de moças jovens e bem educadas, pois precisava de empregadas domésticas. Ele ficou surpreso e disse que tinha tido vários compradores para as mercadorias. Mas era a primeira vez que ele comprava empregadas domésticas para tal finalidade. Ela o recompensou generosamente por muitos anos e às vezes o visitava para ver as mercadorias. E as divas que eram de seu agrado e suficientemente submissas tornavam-se suas criadas. Angelique nunca deixou de se maravilhar com o quanto se podia ganhar neste mundo. Se você tivesse muito dinheiro. Essas moças eram levadas para sua propriedade no sul da França, onde ela, por alguns dias, por assim dizer, reencarnava como aquela em que havia nascido originalmente, em uma vida anterior, Jenny. Ela se vestia de acordo com a moda daqueles anos, comia pratos daquele século e dormia em uma cama. Infelizmente, afinal de contas, não se pode confiar nas pessoas. Ela tinha medo de que a traição se repetisse, como aconteceu com sua antecessora, que iniciou literalmente duas pessoas em seus negócios, e sua prima, que ela uma vez tirou de uma casa para doentes mentais, e um jovem que estava apaixonadamente apaixonado por ela, ou estava apaixonado por seu dinheiro. No entanto, ela também não se importava com os verdadeiros sentimentos dele, porque ele era apenas seu peão. E esses dois de seus fiéis homens ficavam de olho para que as meninas mais não fugissem e ajudavam a fazer com elas todas as coisas que sua antecessora havia feito antes. Isso continuou por um longo tempo, e pareceu a ela que o envelhecimento havia parado. E então havia uma garota entre os seres vivos. Aparentemente, ela havia sido raptada muito jovem. Angélica ficava feliz toda vez que a via, porque a garota era boa. E toda vez ela pensava que talvez devesse levá-la. Sua vitalidade, o brilho rebelde em seus olhos. Como seria glorioso obter dela mais um pouco da beleza da juventude e mais uma gota de elixir. Ele fez isso por dor e medo, mas algo parecia estar batendo em seu cérebro por dentro. E, a cada vez, ele decidia esperar um pouco mais. Mas, de uma hora para outra, tudo desmoronou. Um dia antes de chegar e buscar a empregada chamada Sarah, ele foi informado de que tudo estava acabado. A polícia havia encontrado o local, e sua fiel empregada, aquela que pegou as meninas, estava morta. Foi então que Angélica percebeu que precisava ser discreta. Havia coisas demais para os detetives acompanharem. Como era horrível ficar sem o que ela precisava. Mas o medo de ser descoberta a mantinha escondida. Ela não repetia seus rituais há mais de uma década. E, é claro, a magia negra não toleraria tal negligência. O tempo retomou sua marcha inexorável, e ela começou a envelhecer. Rugas, cabelos brancos. Ela se olhou no espelho com horror, percebendo que essa era a maneira de morrer, de se tornar uma velha seca e nojenta. Angélica se sentiu perdida e sozinha novamente. Sua irmã havia morrido de um ataque cardíaco e não havia nenhum atendente fiel para ouvir suas histórias de sonhos com olhos tão ardentes. E aquele garoto já era um homem. Era evidente que ele estava começando a se cansar da companhia dela e exigia dinheiro pelo seu silêncio.
Ela lhe daria o que ele quisesse. Afinal de contas, o dinheiro não é nada comparado à juventude eterna. E então o idiota foi pego em uma história sórdida e agora estava na cadeia. E, embora Angélica estivesse fazendo o possível para tirá-lo de lá, a situação era muito séria. Enquanto isso, ele estava ficando irritado e ameaçando-a de que, se ela não o tirasse da cadeia, ele contaria às autoridades muitas coisas interessantes sobre ela, e então ela se sentiria mal. Angélica estava nervosa e não sabia o que fazer. Ela até tentou colocar um alfinete nas costas daquele idiota usando o conhecimento dos livros. Mas não deu certo. E então ela percebeu seu erro. Ela havia cometido esse erro anos antes, quando perdeu duas meninas. A primeira era inglesa, e ela a encontrou rapidamente. Mas era impossível entrar em contato com ela facilmente. Mesmo com os contatos de Angelique, porque ela se tornou a esposa de um homem muito rico. E Angelique decidiu guardá-la para mais tarde. E primeiro ela decidiu cuidar da primeira garota. Ela contratou um detetive particular. E esse idiota, é claro, não tinha ideia de seus objetivos reais. E ele encontrou a informação de que ela precisava. Angélica ficou feliz. Aquela garota, que também tinha o nome de Sarah, levava uma vida cinzenta e sem discrição. Angélica duvidava que seria bom tirar a cor da vida de alguém que já havia começado a tentar. Mas então o detetive disse algo que a chocou. Descobriu-se que essa Sarah tinha uma filha que estava se tornando uma jovem flor. E então os sonhos voltaram para elas. Angélica era mais uma vez ela mesma, Jenny, e ao mesmo tempo se via como se estivesse do lado de fora, ajoelhada e, por algum motivo, vestida como uma criada diante de uma poderosa patroa. Esses sonhos duplos sempre a faziam acordar chorando e horrorizada. Mas ela percebeu o que tinha de fazer. E era isso que ela tinha vindo fazer. Ela usou o que sabia fazer de melhor para ensinar boas maneiras. Como era fácil subornar os estúpidos com bajulação. Sim, doações generosas. No início, Angélica pensou que teria de fazer tudo sozinha. Afinal de contas, ela não tinha mais ninguém para ajudá-la. Ela achava que, de alguma forma, como se fosse por acaso, teria de conhecer essa garota, fazer amizade com ela e depois aproximá-la. Mas, de repente, ela soube que sua filha Sarah havia se matriculado na escola de etiqueta de Milady. E ela percebeu que isso era um presente do destino. A tarefa havia se tornado ao mesmo tempo mais simples e mais complicada. Pois agora, ao abrir um dos livros negros de bruxaria, Angélica começou a ver em suas páginas o que não estava lá antes. E em sua cabeça, não apenas em seus sonhos, mas agora no meio do dia, a voz de sua mãe soava cada vez com mais frequência, dizendo como estava orgulhosa de sua herdeira e que ela tinha de fazer com que elas se fundissem, que elas se tornariam uma só e que Angélica finalmente conseguiria o que mais queria no mundo. E agora, sentada em frente ao espelho do hotel, Angélica não via mais uma mulher de 63 anos no espelho. Não. Ela viu diante de si uma beleza húngara florescente com lábios escarlates como cerejas, pele branca como a neve e cabelos negros como as asas de um corvo e, admirando-se, sorriu e riu silenciosamente. Pois tudo já estava previsto, tudo estava para acontecer. Finalmente, já era amanhã, quando a festa fantasia aconteceria. Pena, pensou Angélica, que ninguém testemunharia seu triunfo. Ela não sobreviveria à noite. Mas então ela teria uma nova vida, como uma condessa húngara merece. Mamãe, a vovó e eu parecemos estúpidas, exclamou Lily, pisando em seu lindo sapatinho. Por que concordei com isso? Não se contorça ou eu a apunhalarei, ordenou a vovó, enquanto prendia a trança de pérolas no cabelo da menina. Em seguida, Mai deu um passo para trás e balançou a cabeça. Bem, se você tivesse vivido naquela época, disse ela. Se você tivesse vivido naquela época, cavaleiros de todas as terras teriam lutado por você em torneios. Olhe para si mesma no espelho. Lily não estava mais feliz por ter aceitado tudo isso. Fechando os olhos, ela se aproximou do espelho, abriu os olhos e ficou atônita. Porque, a princípio, ela não se reconhecia nem mesmo na vida cotidiana. Lily usava saias e vestidos, embora raramente. Mas como ela havia mudado, usando um vestido de veludo escarlate até o chão,
com um corpete alto bordado com flores douradas e mangas em estilo veneziano, através de fendas que revelavam o creme e a seda do colete. A avó insistiu em descartar a renda alta do novo colarinho. Era impróprio para uma jovem usar tal coisa. Em vez disso, outra peça de joalheria foi escolhida. Seu pescoço e brincos foram adornados com uma dúzia de cordões de contas. Até a cintura. As joias, a propósito, não eram artificiais. Segundo a avó, essas contas pertenciam a um belo Barinixa dos antepassados do século XIX. O cabelo da menina foi amarrado em um penteado intrincado à moda do século XVI e decorado com um pente antigo. Lily, aos 16 anos, não estava acostumada a sair de casa sem maquiagem. Na verdade, ela temia parecer sem graça e sem brilho. Mas agora ela encontrou seu próprio rosto em um reflexo inesperadamente belo. Bocas escarlates como cerejas. Dizia a vovó. Pele branca como um lírio. Cabelos negros como as asas de um corvo. Que beleza! Lírio nervoso. Isso tem classe. Eu não diria isso, sorriu Mai. Mas parece que, em sua linguagem jovem, essa é uma avaliação muito indigna. Vamos lá. É hora de mostrar a todos quem é a verdadeira rainha da noite. Lily assentiu e suspirou, observando que usar um espartilho era uma provação. Ela deu um passo em direção à porta da sala de visitas. Sua mãe parou, de repente com reverência, ela interceptou a mão de Sarah. Obrigada por ter vindo esta noite. Não posso perder um evento tão importante na vida da minha filha, Sarah sorriu. É hora de eu sair da minha concha e começar a viver uma vida interessante. E também é hora de dizer adeus ao meu passado. Deixar tudo para trás, acrescentou ela. Essa última frase ela não dizia mais em voz alta, mas para si mesma. A escola de etiqueta Milady possuía uma parte de um prédio no centro da cidade, cujas instalações eram divididas em escritórios da diretoria. A contabilidade contava com diferentes salas auxiliares, além de aulas de dança e outras. Mas as festas à fantasia não eram realizadas diretamente nas dependências da escola. Gil achava que não era o ambiente adequado. Para esse fim, foi alugado o salão de banquetes maior do restaurante de Elite Velvet. E como se planejava um evento especial nesse local, não apenas um banquete, quase todas as mesas foram removidas, deixando apenas algumas perto da parede para o que os garçons chamavam de aperitivos leves e bebidas. Para esses, os convidados da noite podiam vir por conta própria, e alguns deles eram distribuídos pelos garçons. No total, não havia muitos convidados reunidos. Os alunos, suas famílias e alguns jornalistas. Eles iriam registrar os melhores momentos da noite para uma revista glamourosa. As meninas são incríveis, disse Gil. Elas são ótimas. Um dos repórteres era um cara de óculos chamado Tony. Cada uma das garotas é meu projeto pessoal. Uma ode à elegância e à feminilidade, que, infelizmente, são tão raras em nosso mundo. Todas elas significam tudo, sorriu Peg ao se aproximar dela. Quando o repórter se afastou para falar com os principais patrocinadores da escola, os irmãos Stark, Peg disse: onde está nossa garota? Onde está a nossa garota? Talvez ela tenha mudado de ideia sobre vir. Se ela mudou, eu não me importaria, disse Gil. Quero dizer, ela vai parecer uma. Ela não teve tempo de terminar a frase ruim que sugeria que algumas garotas, independentemente do que façam, nunca serão o epítome da elegância. Porque, naquele momento, as portas se abriram e os últimos membros da festa entraram na sala, Lily, acompanhada de sua família. Os olhos de Gil se arregalaram. Minha boca se abriu. Lily não estava andando. Ela nadava como um cisne, com o queixo orgulhosamente erguido. A postura perfeita e a graça de uma verdadeira aristocrata. Todos os olhares se voltaram para ela. Joe, nesse momento, engasgou com o coquetel de frutas e quase se sentiu ofendido. Mas o maior choque foi vivido pela convidada especial da escola de etiqueta desta noite, a herdeira de uma família outrora rica, mas agora falida, que viera da França. Angelique não conseguia acreditar em seus olhos. Ela foi dominada por uma mistura trêmula de prazer e horror ao mesmo tempo.
Ela havia deixado claro para aquele idiota. Todas as meninas deveriam se vestir como camponesas e criadas. E mesmo que usassem camisas bordadas, vestidos com gatos, coroas de flores. Em geral, elas pareciam plebeus em uma festa. Isso era o que se pretendia. Mas por que uma delas se atreveria a se vestir como uma nobre? Angelique viu isso com mais clareza do que o sol durante o dia. Ela havia escolhido um traje de acordo com a moda daquela época. Ele copiava em muitos aspectos o vestido da pintura em que Jenny havia sido retratada, e a moça estava tão bonita. Angélica não percebeu imediatamente que um gemido sufocado de raiva, decepção e ressentimento com a injustiça do destino brotava em sua garganta. Como aquela mulher podia ser tão jovem e bonita? Era possível uma coisa dessas? Mas o mais terrível de tudo é a constatação de que ela é uma cópia fiel de Sarah em sua juventude. Um reflexo dela. Mas, por outro lado, Angélica não estava acostumada a se afastar. Seu olhar recaiu sobre suas próprias mãos. A pele estava velha e enrugada com manchas escuras. Para onde tinha ido o poder da feitiçaria? Afinal de contas, esta noite ela e somente ela deveria brilhar. Bem, sorriu Angélica maliciosamente. Ela vai conseguir. Ela terá o dela. E ela aceitará esse desafio do destino com dignidade. E avançou pelo corredor. Lily, Gil voou até a garota. Você é adorável. Mas, por algum motivo, ela baixou a voz. Nós tínhamos um acordo. As meninas se vestem com o mesmo tema. Saímos um pouco do assunto, interveio Mai. Por que limites tão rígidos e por que pessoas comuns? Lembro-me de que antes, em suas festas, todos brincavam de princesas e damas. Gil queria dizer que esse era o desejo da convidada especial, mas ela se aproximou delas e Gil se apressou em apresentá-la a Lily. Deixe-me vê-la, filha. Disse Angelique em francês. Ela também falou o inglês que usava com Gil. Ela segurou o queixo de Lily e olhou para ela. A garota ficou surpresa com a familiaridade. Encantadora. Angélica sorriu ironicamente. E quem é você? Não quer ser uma empregada doméstica? Sarah tinha estado um pouco distante da filha durante todo esse tempo, mas ela tinha visto e ouvido tudo. E agora ela parecia estar flutuando sem peso e, ao mesmo tempo, caindo no abismo. Em seus ouvidos, através do som alto de sua própria pulsação, ela ouviu uma voz e uma pergunta: Você quer ser uma empregada doméstica? Já haviam se passado quase 20 anos, mas era impossível esquecer algo assim. A senhora que abordou a infeliz prisioneira usava uma máscara. Mas Sarah se lembrava de seus olhos gelados e impiedosos, e se lembrava de sua voz, entediada e interessada ao mesmo tempo. E agora tudo estava acontecendo novamente. A sala girava diante de seus olhos. Bem a tempo, sua sogra abraçou. É ela, Sarah sussurrou em uma voz incolor. Eu a reconheço, é ela. Do que está falando, querida? Mai percebeu imediatamente que havia algo errado com sua cunhada. Venha, vamos nos sentar e beber um pouco de água. Essa mulher, há 10 anos, vem escolhendo e escolhendo. Era ela, Sarah estava quase entrando em histeria. Havia uma tempestade dentro dela ao mesmo tempo, empurrando as coisas para a frente. E ela queria se dissolver. Apenas adormecer, apenas para evitar o contato com o pesadelo que ela queria ter diante dos olhos. E era isso que ela teria feito, se tivesse visto Angélica. Mas o fato era que o monstro do seu passado estava agora ao lado da filha, aproximando-se dela com suas patas feias. Estou reconhecendo você. Sarah exclamou e deu um passo à frente. Afaste-se da minha filha. Não toque nela, seu monstro. O foco de luz mudou. Oh, disse Gil. Ela está bêbada? Não, disse Peg, um pouco confusa. Chame a segurança. E guarde essa câmera. Ela sibilou para a repórter, que não estava a fim de perder um evento escandaloso. Essa é a reunião, sorriu Angélica. E eu pensei que ela havia desaparecido. Querida menina, vejo que os anos não a pouparam,
você envelheceu. Isso acontece com todo mundo. Sinto muito por isso. Mas vejo que você tem uma filha, uma verdadeira beleza. Assim como você na idade dela. O que há de errado? Jill estava ficando cada vez mais nervosa. Não tenho a menor ideia, disse Peggy. Mas a mãe de nossa filha tem um francês maravilhoso. Como você se meteu entre o homem do passado dela e sua filha, Sarah? O que você quer? Só para ter o que é meu, respondeu Angelique, encolhendo os ombros. E então, apenas alguns momentos de tempo em que apenas 2 batimentos cardíacos podem ser marcados. Mas o quanto eles decidem às vezes. Lily gritou quando sentiu um puxão forte em seu braço. Agora ela estava de costas para a estranha mulher com quem sua mãe havia começado a discutir sobre algo. Essa mulher estranha estava segurando, com um braço apertado em volta de sua cintura e o outro com algo afiado. Lily desviou o olhar do grande espelho de parede e congelou. A ponta de um estilete estava em sua garganta. Seu cérebro vomitou informações sobre algo. Século XVI. Trabalho de um artesão alemão. O cabo era decorado com um ramo dourado de carmesim e rubi. Minha avó mostrou essas coisas em um álbum de fotos de uma exposição estrangeira no museu, que ela visitou em sua juventude. Alguns dos alunos gritaram. A jornalista começou a falar em um ritmo histericamente rápido. Mãe Sarah desmaiou e foi pega por um homem. O que você está fazendo? Gritou Jill. Angélica, não, olhe, não faça isso. Oh, vocês são todos idiotas. Gritou o que ela pensava ser a herdeira da grande condessa, famosa por ser a primeira série de livros da história do mundo. Ninguém pode me impedir agora. Será que ninguém entende? Assim que eu derramar a primeira gota, e com essas palavras, a mão com o estilete tremerá e toda a vida de Lily passará diante de seus olhos, como dizem. O tempo voltará para mim. Você acha que vai me impedir? Não. Ganharei poder e força além de seus sonhos mortais. Vocês se curvarão diante de mim e se tornarão minhas vítimas voluntárias. Porque é uma honra e a única coisa para a qual vocês servem. Dizendo tudo isso, Angélica e seu prisioneiro foram se afastando gradualmente. Passo a passo. As portas se abriram. Elas caminharam pelo corredor até outras portas e as portas se fecharam. Angélica as fechou com força e girou a chave na fechadura. Lily, aproveitando-se do fato de que a louca estava distraída e não a segurava com tanta força, correu para o lado dela, agarrando-a pela garganta com terror. Não, acho que é só um arranhão, sua louca, sua louca. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. A vovó vinha tentando ensinar idiomas estrangeiros, inclusive francês, desde que ela era pequena. Mas ela não era muito boa nisso. Então, com as palavras de Angélica, a menina entendeu um pouco. O que você quer de mim? Você fala italiano? O inglês era a língua mais fluente. Ainda não está entendendo? Angélica mudou para uma linguagem mais compreensível para sua vítima, porque ela sempre tinha um prazer especial em dar detalhes antes de tudo ser feito, e falou sobre ser a reencarnação de Jenny. Como ela vinha perseguindo um grande objetivo há anos. E agora, graças à telepatia e à comunicação através dos tempos, ela havia aprendido com sua antecessora que, para alcançá-la, não poderia perder nenhuma de suas vítimas. Mas como Sarah envelheceu, é melhor substituí-la por uma filha. Mas sua mãe também não escapará de mim, acrescentou Angélica com uma risada macabra. Vou lhe dar uma lição por ter se atrevido a fugir. Lily congelou. Sua mente examinou febrilmente os possíveis eventos, como as pessoas do outro lado da porta poderiam arrombá-la e trazer ajuda. Eles se viram em uma pequena sala cheia de mesas e cadeiras. Havia algumas caixas. Era apertado, e fugir de uma mulher louca com um estilete era estranho. E, além disso, Lily percebeu que estava com medo. A julgar pela destreza com que ela o segurava, o estilete, a maneira como girava em sua mão. Ela sabia como manuseá-lo. E então ela se deu conta. Era disso que mamãe estava falando.
Essa mulher aterrorizante e completamente insana tinha algo a ver com o pesadelo que ela havia vivido anos atrás. E agora o medo se juntou à raiva. E então Lily percebeu que não poderia simplesmente se levantar e morrer aqui. O que ela iria fazer? E então ela se lembrou das histórias de sua avó. Parte da história. E Lily pensou em como, às vezes, para vencer em um jogo maluco, não é preciso quebrar as regras, mas sim aceitá-las. Então você é descendente de Jenny, disse ela, e deu a Angélica um olhar cuidadoso. É uma raça, sim, mas ela levantou um dedo. Impura. Você é um bastardo, não é? Como você se atreve? Eu me atrevo. Lily ergueu o queixo com orgulho. Veja, o nome significa alguma coisa para você? E ela disse o nome de um parente distante de Jenny. E depois mais alguns nomes e mais alguns nomes. O fato é que Lily havia relido recentemente o livro de sua avó e sempre teve uma ótima memória para nomes com datas. E, como sua mãe dizia, ela podia ser uma mentirosa. E assim, para completar, a garota acrescentou mais alguns nomes. Assim, lenta mas seguramente, ela chegou à conclusão de que era herdeira por meio dos ancestrais de seu pai, que era mais parente de Jenny do que de Angélica. E se essa bobagem tivesse sido ouvida pela vovó ou por qualquer outro historiador decente, ela teria desfeito em um minuto. Mas, no momento, Lily estava lidando com uma lunática que há anos chafurdava em suas fantasias de pesadelo. Olhe para mim, exclamou Lily. E ela sacudiu os grampos do cabelo, deixando-os cair livremente sobre o rosto, quase escondendo-o. Meu cabelo é tão preto quanto a asa de um corvo. Minha pele é mais branca do que a neve e os lírios. Meus lábios são escarlates como cerejas. Sou mais jovem e mais bonita do que você. Você não passa de uma criança, disse Angelique. Mas havia incerteza em sua voz, e sua mão estava baixa e trêmula. Você não pode ser ela. Sou eu. Sério? Riu Lily. Embora ela não se importasse nem um pouco se fosse resgatada agora mesmo. Mas ela realmente não queria a comoção do lado de fora da porta, e parecia estar tentando ser enérgica, para impedir que seu oponente a ouvisse com atenção. Para impedi-la de enganar o maníaco louco. Entre outras coisas, nessa sala havia um espelho grande e alto encostado na parede, ele devia estar prestes a ser pendurado em uma das salas do restaurante para decorar o interior. O cômodo era sombrio. A luz fantasmagórica da lua entrava pela janela do quarto andar. E depois havia as luzes da cidade. Então vamos dar uma olhada, exclamou Lily. Primeiro, ela se postou em frente ao espelho. Naquele momento, ela deu as costas para Angélica. Uma manobra perigosa, mas que ela pretendia subornar com seu suposto destemor. Na realidade, porém, Lily estava muito, muito assustada. Olhe com cuidado. Ela disse com uma voz misteriosa e especial. Quem você está vendo? Angélica ainda estava se segurando, mas Celeste se aproximou e ficou na frente do espelho também. Ela ficou olhando para ele. Não desviou o olhar. Olhe com atenção, sussurrou Lily. E agora ela se lembrou de que existe um efeito óptico curioso. Se uma pessoa com pouca luz começar a olhar para seu reflexo sem desviar o olhar, ele logo começará a mudar, a assumir uma nova aparência. Logo ele começaria a mudar, a assumir uma aparência ilusoriamente assustadora. Era com isso que Lily estava contando. Essa velha feia e torta poderia ser a bela Jenny? Perguntou ela com um sorriso malicioso. Você perdeu e perdeu mesmo assim e ainda não conseguiu descobrir. Você não é ninguém. Ela o deixou há muito tempo. Quando minha mãe estava livre. Ela me escolheu. Eu sou a verdadeira beleza da condessa. Sou seu legado e sua continuação. Angélica estava trêmula, olhando para seu reflexo e parecia prestes a desmaiar. E agora Lily imediatamente agarrou suas mãos novamente, de repente. Um tilintar soou, deixando a Estela cair no chão. Ela virou Angélica para olhá-la. Olhe para mim, sou eu, Jenny, e você é um erro, uma mendiga, uma velha e feia perdedora, disse ela, olhando nos olhos da louca. E então Angélica gritou.
Um grito longo e lamentável escapou de sua garganta e ela se sentou no chão, histérica, arranhando o rosto com as unhas e arrancando os cabelos. E foi então que a porta foi finalmente arrombada. E a primeira pessoa a entrar foi a mãe de Lily. Sarah ficou paralisada por um momento. Ela viu sua torturadora esparramada, histérica e derrotada agora. Filha, Sarah se lançou sobre a filha. Ela passou casualmente por cima de Angélica e envolveu Lily em um abraço apertado. Está tudo bem. Estou com você, sim, mamãe, disse ela, engasgando com as lágrimas. Vamos sair daqui. Ela sorriu em meio às lágrimas. Odeio espartilhos. Não consigo respirar com eles. Os eventos dos meses seguintes se misturaram em um caleidoscópio heterogêneo para a pequena família. O escândalo da noite na escola de etiqueta não pôde ser evitado de forma alguma, e os jornalistas saborearam os detalhes do caso em que uma criminosa enlouquecida quase transformou sua vítima em uma das alunas. Sim, ficou claro para todos quem Angélica realmente era. Pois, na véspera daquela noite na França, seu ex-assistente, irritado por ela não tê-lo chamado, contou às autoridades tudo sobre sua loucura, na esperança de que as confissões aliviassem seu destino. Angélique foi enviada de volta à França para ser julgada. Mas lá ela foi finalmente enviada para um asilo fechado, porque finalmente perdeu a cabeça e agora, em todos os lugares, ela vê o espírito vingativo da condessa húngara, que a persegue em busca de vingança. A propósito, Angélica tinha alguns parentes morando com ela e, naturalmente, eles não queriam um grande escândalo. Por isso, entraram em contato com Sarah para oferecer a ela um acordo. Ela não falaria com a imprensa sobre nada que tivesse acontecido recentemente e há muito tempo. E eles lhe dariam uma generosa indenização moral. Sarah, a propósito, queria recusar, mas sua sogra insistiu, ressaltando que ela já tinha direito a danos morais há muito tempo e que era tolice recusar dinheiro quando ela ainda tinha que cuidar de si mesma e de sua filha. Logo, vários 1 milhão de euros chegaram à conta de Sarah. O homem que a pegou desmaiada naquela noite era Ned. E aquele encontro foi tudo para ele, porque ele simplesmente se apaixonou como um garoto à primeira vista. Entretanto, Sarah demorou a responder às suas atenções, mas ele foi persistente. Por fim, ela concordou em jantar com ele, com a intenção de explicar-lhe tudo e, finalmente, recusar. Mas aconteceu que ela sucumbiu ao charme dele e concordou com um segundo encontro, prometendo a si mesma que seria apenas como amiga. E, no final, 3 meses depois, Ned a pediu em casamento. Lily também estava passando por uma grande mudança em sua vida. Joe se ofereceu para sair com ela, mas, como ele disse, era importante que fossem amigos primeiro, porque eles tinham que esperar até terminarem a escola e atingirem a maioridade para poderem pensar em romance. E Lily também decidiu mudar seu estilo novamente, e agora rejeitava piercings e roupas totalmente pretas. Ela queria tons de rosa e algo floral. Mas o que ninguém esperava era que a vovó também decidisse organizar sua vida pessoal. Assim, quando ela se aproximou da nora e da neta e disse a elas que deveriam ajudá-la a escolher um vestido de noiva, elas primeiro acharam que era uma piada. Mas Mai estava falando muito sério. Jack e eu não somos velhos. Vivemos uma vida justa e plena. Mas ela continua, e queremos ter uma parte mais doce dela, por assim dizer. Nós nos casaremos e passaremos a lua de mel na Grécia. E talvez eu escreva outro livro. O principal, acrescentou cuidadosamente a avó, para que não lhe ocorresse a ideia de se tornar coautora. Se não, vamos nos divorciar. Sarah pensou muito sobre o que havia acontecido recentemente e o que havia acontecido há muito tempo, e o que a aguardava em seguida. E quanto mais ela pensava, mais se dava conta. Chegará a hora de finalmente fechar uma das portas de seu passado para dar lugar a uma nova porta para viver. Em uma felicidade tranquila com o homem que amava, para aproveitar cada dia e cuidar de sua filha, para não deixar que o dinheiro obscuro do passado distorcesse a vida real que estava acontecendo aqui e agora. E ela aceitou a proposta de Ned e até concordou em pensar que talvez um dia eles pudessem ter um filho juntos.